Olá, paz e graça. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para falar da poderosa palavra do Senhor. Esse canal aqui, ele é um canal para poder se falar a genuína palavra do Senhor, do jeito que ela está escrita, sem arrodeios, sem enfeites, né? Que a palavra de Deus, ela não precisa de nada disso, né? E eu estou muito feliz que você esteja vendo esse vídeo. E o meu desejo é que o Espírito Santo ele possa falar tremendamente ao teu coração, assim como ele tem falado com o meu e com tantas outras pessoas que têm nos assistido, têm visto os vídeos. E como eu sempre digo, esse canal ele é um canal que primeiramente ele nasceu no Zap, né, no WhatsApp, e lá nesses 3 anos e poucos, para a glória de Deus, a gente vem alcançando vidas, né? São várias pessoas, várias famílias representadas, onde a gente ora, louva ao Senhor, dá a Ele o nosso perfeito louvor e também aprendemos a palavra, né? E para a glória de Deus, são pessoas que, algumas delas que entraram sem nem saber orar, sem nem saber se dirigir a Deus por achar que eram indigna ou qualquer outra coisa ouvida por pessoas que muitas vezes falam, né? Ai, você tem que ser pastor, tem que ser isso, tem que ser aquilo. A palavra de Deus diz que o ide do Senhor é para todos. Então, entraram lá várias pessoas que muitas vezes não sabiam falar, não sabiam orar, diziam que não sabiam louvar, né? E para a glória de Deus são pessoas que estão ouvindo as direções de Deus, estão ouvindo Deus falar diretamente com elas. E são pessoas que têm sido instruídas dentro da palavra. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Deus e Pai, Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por estar aqui mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada por essa pessoa, Deus, que está assistindo esse vídeo nesse momento, Jesus. Pai, nós pedimos a Tua graça, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Espírito Santo de Deus, nós clamamos pelas suas vidas, por suas famílias, Pai. Espírito Santo, clamamos também pela saúde mental e física e espiritual dessa pessoa que está ouvindo esse vídeo nesse momento, Pai. Que a casa dela, em o nome de Jesus, venha ser visitada por anjos ministradores, Pai, do teu reino, Pai, neste momento, em o nome de Jesus, Pai. Que no lugar onde não há paz, que neste dia, hoje, Pai, essa história mude. Eu profetizo isso em o nome de Jesus, que no teu lar haja paz, que no teu espírito haja a paz que vem de Deus. Espírito Santo, também clamo a Ti, Senhor, pela vida dos anciões, pela vida das crianças, aqueles que viajam por mar, por terra. Deus, clamamos a Ti também por aquelas pessoas que estão presas nos vícios da mentira, no vício da bebedeira. Jesus, no vício do alcoolismo, Senhor, tenha de misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, profetizamos libertação sobre a vida dessa pessoa e sobre seus familiares, Pai. Aonde tiver, Senhor, um familiar dessa pessoa que me assiste nesse momento, ele seja alcançado, ela seja alcançada pelo poder que há no nome de Jesus e que haja transformação e libertação, Pai. Que este canal, Senhor, nós entregamos ele em Tuas mãos, que este canal sirva de alimento. A Tua palavra que será lançada, semeada aqui neste lugar, sirva de alimento para tantos outros, Senhor, que têm ouvido, mas que não têm entendido. Mas que a partir de hoje haja clareza, Senhor, haja clareza no ouvir a Tua palavra. Aí que essa palavra, Pai, ela seja praticada para poder ser desfrutada por aquele que nos ouve, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de vir para aqui, antes de entrar aqui e até mesmo de fazer essa oração, eu já tinha feito uma outra oração aqui para o Senhor. E pedindo a Deus exatamente por você que está nos assistindo, para que o Senhor te alcance. Porque esse lugar aqui é dedicado para Ele. Louvado seja Deus.
eu pedi a ele uma palavra e ele me deu aqui Mateus 4, aleluia, até o versículo 11, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, e esse Espírito está com letra maiúscula, que significa o Espírito de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele um tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Observemos que essa palavra, esse primeiro versículo aqui, ele diz que Jesus, ele foi conduzido, né, ou levado em outras traduções, mas dá no mesmo, para o deserto. E quem conduziu foi o Espírito Santo. Quem conduziu foi o Espírito de Deus. Não foi Satanás. Hoje em dia, muitas vezes, por falta de conhecimento, tem pessoas dizendo que é tentado, ou que está numa tribulação, ou que está numa prova, e que foi o inimigo em quem as colocou nesse lugar, nessa situação. Mas a palavra de Deus diz aqui que Jesus, ele foi conduzido ou levado pelo Espírito de Deus. Saiba que existe um propósito para as provações, para as tentações, ou qualquer outro nome que você queira dar para o que você está passando, ou que já passou, ou que possa vir passar. E o propósito de Deus é sempre nos treinar, sempre nos capacitar, para a gente não cair novamente na mesma situação. O inimigo, ele não quer que eu e você seja capacitado, que nós aprendamos a passar por aquela situação para não vir a cair novamente. Quem trabalha em prol disso nas nossas vidas é Deus, é o nosso amado Deus. Então, muitas vezes nós somos conduzidos a este lugar de tentação, de provação, pelo próprio Deus, para vir a ser um aprendizado. Porque ninguém milita, ninguém batalha sem saber com quem está batalhando. Ou Deus não manda ninguém para uma batalha sem ela ter primeiro sido ensinada sobre aquela situação. E em tudo tem um propósito. Muitas vezes eu preciso passar por aquilo porque Deus está me falando, me alertando, e eu não estou dando ouvido. E então Deus permite que nós sejamos provados, tentados, para que nós paremos e passemos a dar ouvido àquilo que Deus está dizendo. E aqui a gente vê Jesus indo para um lugar para jejuar e para orar, para buscar a face do Senhor. O que a palavra de Deus está dizendo? Que no momento em que eu e você estivermos passando por tentação, por tribulação ou qualquer outro nome que seja dado, eu e você devemos estar em oração e em jejum e comendo a palavra de Deus, porque é isso que nos traz alimento. Mas volta e meia, a gente, quando passa por uma situação, ao invés de nós estarmos ligados no Senhor para ouvir a direção dele, ligamos para A, para B, para Z, né, para saber o que é que ela acha. Ligamos para um profeta, para uma profetisa, um homem, uma mulher de Deus, para ver se fala alguma coisa, porque estamos querendo sair daquela situação. Entenda, se eu sair de uma situação sem ter aprendido a lição, eu vou voltar a errar novamente e vou viver as mesmas coisas, irmãos. Então, o intuito do Senhor é permitir que eu e você sejamos provados, para sermos aprovados por Ele e para ensinar a outros, ou para ter experiência naquilo, para poder repassar para outros. Se eu não sei o quanto é difícil
ser provado em algo, ou ser liberto de algo, eu não vou compreender o irmão. E aí é por isso que muitas vezes se fala em libertação e a pessoa acha que é instantâneo. Deus pode libertar instantâneo? Pode, irmãos. Mas também existe o esforça-te. O esforça-te. Aleluia. E só quem já passou por uma lapidação numa área é que sabe a dificuldade que é. E eu falo com conhecimento de causa, irmãos. O Senhor, Ele me tratou na área da mentira e muitas outras, mas eu quero falar aqui especificamente na área da mentira. E eu mentia não para prejudicar ninguém, nem para me prejudicar. Mas era uma coisa que entristecia Deus em coisas bobas. Tipo, você já ligou para fulano? E eu dizer, liguei, sendo que não tinha ligado. Né? Você fez tal coisa? Fiz, sendo que não tinha feito. E ali em 2013 o Senhor começou a trabalhar isso em mim. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa que ela mente, muitas vezes mente por besteira, eu lembro o quanto foi difícil para mim naquele tempo largar disso. E volta e meia, quando eu mentia por qualquer coisa, o Senhor dizia, ei, tu tá mentindo. O Espírito Santo falava para mim mesmo, você está errando. E ali eu voltava e consertava, o senhor tá falando de fulano? Não, ainda não liguei. Você tá falando de tal coisa? Não, ainda não fiz não, mas estou indo fazer agora. E eu fui lapidada nisso aí, irmãos. E o Espírito Santo, ele me treinou nisso aí. Aleluia. Então, quando se fala em libertação numa área, eu sei a dificuldade que é. E é preciso ter perseverança para continuar permitindo que o Espírito Santo, que Deus nos lapide, que Jesus Cristo de fato nos liberte, né? Porque às vezes as pessoas acham que libertação não, eu não quero mais mentir, então não vou mais mentir. Não, é diário, porque isso era um vício, era um costume, né? Então, não é assim, sabe? Você tem que se esforçar, eu tenho que me esforçar, assim como eu me esforcei para deixar disso. Então, hoje em dia, eu costumo dizer que quem não quer ouvir a verdade, não venha me perguntar, né? Porque eu vou achar uma maneira para poder falar, um tom, uma maneira de falar sem agredir. Mas a verdade, você está me perguntando, você vai ter que ouvir, porque você está me perguntando, né? Então, não existe um treinamento por acaso. Deus não me treina e nem te treina por acaso, né? Deus não coloca a gente à frente de uma batalha por acaso. E Deus não coloca ninguém à frente de uma batalha sem essa pessoa ter as ferramentas para esta batalha. E aqui a gente vê, foi Jesus, a gente vê Jesus sendo conduzido ao deserto para poder ser treinado. Então, para ser tentado. Então, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, não foi para poder ele ser martirizado, não. Foi para ele adquirir experiência. Perdão, irmãos. Vou desligar aqui esse relógio que ele está... Esse telefone, perdão. Ele está atrapalhando. Me atrapalhou aqui. Glória a Deus. Então, nunca mais diga que a aprovação que você está passando é Satanás, porque ele não quer que você seja aprovado em nada. E toda prova é para a gente ser aprovado em algo para nós ou para alguém. Aleluia. E ali Satanás pega e agora começa a tentação começa. E agora Satanás vem para poder testar o nosso Senhor Jesus. Assim como nas nossas vidas também não é diferente, né? O nosso inimigo, o inimigo do nosso espírito, da nossa alma, ele usa de pessoas
adeptas a Ele, que são ouvintes e obedientes a Ele e não ao Senhor Jesus, para tentar eu e você. Mas o suporte, quem nos dá é Deus, para poder passar por essas coisas. E o interessante é que primeiro o Senhor ele nos ensina para poder então nos levar a passar por uma situação. Deus ele é um professor, ele é um pai, ele é amoroso. Então, ele primeiro, ele como um professor de um colégio, de uma faculdade, primeiro ele fala a matéria, ele explana a matéria, explica a matéria, pergunta quem é que tem dificuldade naquela matéria, naquela cadeira, né? E ali, quando a pessoa tem dificuldade, a pessoa pergunta e o professor está ali para ensinar, assim como o nosso Senhor. Aqui é uma palavra, aqui está a palavra que a gente tem resposta para tudo na nossa vida. Agora cabe a nós vir aqui e examinar e não esperar os outros nos falar e deduzir aquilo que eles pensam para poder então a gente transferir para a nossa vida. Não, a gente tem que vir aqui. Nós temos que vir aqui nos alimentar. E aí, por não vir aqui se alimentar, é que muitos andam dizendo que Satanás está provando. Aleluia. Satanás não quer que eu e você seja provado e nem aprovado em nada. Ele quer que eu e você continue sendo tapete para ele nos pisar. Mas quem nos prova para nos aprovar é o Senhor. Aleluia. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse... versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus estava com fome, Jesus teve fome. Assim como muitas vezes, de repente, em uma situação, eu e você podemos ter necessidade de alguma coisa e chega o inimigo para poder nos oferecer, ou algum adepto dele, para nos oferecer algo errado, algo que não está de acordo com a palavra de Deus, né? E aqui Satanás chegou para Jesus e disse: Se tu és o Filho de Deus, tu não está dizendo que tu é o Filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Porém, olha o que Jesus respondeu. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Então o diabo o transportou. Isso tudo permitido por Deus, tá, irmão? Tudo isso permitido por Deus. Então tem muitas coisas que eu e você passamos. Aliás, tudo que nós passamos, refaço a minha fala, tudo que nós passamos é permissão de Deus. E tudo tem um propósito. Nada é por acaso, nada é... se der certo. Não, irmãos. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Isso aqui era uma tentação. Porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Aleluia. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Versículo 8. Novamente, quer dizer, outra vez, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desse mundo. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Observe, irmão, observa a mentira do inimigo. Como que ele poderia dar algo se esse algo não é dele? A palavra de Deus diz que quem criou o mundo foi o Pai, né? Quem criou o mundo foi o Pai. E agora, como que ele está dizendo que é dele e ele dá? Não podemos esquecer que Satanás é o pai da mentira. Eu vejo muitas vezes, irmãos, as pessoas, por falta de conhecimento, ter medo de...
fizeram um trabalho para você, estão falando umas coisas que é maldição para a sua vida, estão amaldiçoando a sua vida, estão amaldiçoando seus filhos, e as pessoas morrem de medo. Aleluia. Ou então, o inimigo, Satanás, falou pela boca de fulano tal coisa, tal coisa. Irmãos, a gente não deve ter medo de Satanás, mas a gente deve temer aquele que tem o poder de dar e tirar a vida de quem quer que seja. Aleluia. Satanás aqui não podia dar nada para Jesus, porque ele não tinha feito nada, ele não era dono de nada. Ele não é dono nem do inferno, irmãos, porque o inferno foi Deus quem fez para ele e seus demônios. Aleluia. Louvado seja Deus. Então não tenha medo, aleluia, das ameaças de Satanás. Não esqueça que ele é mentiroso. Assim como ele estava aqui mentindo para Jesus. Eu te dou tudo, ele vai dar o quê se ele não é dono de nada? Foi ele que criou alguma coisa? Não foi, irmãos. Então como é que ele vai dar algo que não é dele? Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que Satanás, ele é o pai da mentira. E tem muita gente deixando de crer no que Deus manda dizer para crer no que Satanás fala, no que os adeptos dele falam. Aleluia. A Bíblia diz, ele é o pai da mentira. E a Bíblia também diz que Deus é a verdade. E aí fica para nós escolher em quem nós queremos acreditar e seguir. Aleluia. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aleluia. Interessante que quando nós estamos passando por certas situações, onde Deus está nos lapidando, está nos ensinando algo, está nos treinando para aquilo que Ele nos chamou para fazer, sempre vem convites para que a gente saia da presença, para que a gente desobedeça aquilo que Deus tem falado para nós. Mas isso aí não é pecado. Sabe, irmãos, há muitas coisas que não é pecado, mas que entristece a Deus. Há muitas coisas que nós fazemos que não é pecado, ou que outros podem fazer, mas que eu não posso. E é por isso que eu sempre digo que um cristão sem o dom do discernimento, não só o discernimento de espírito, mas o discernimento para tudo. Esse cristão, ele pode errar. E muitas vezes pode errar por ouvir outros falar aquilo que não está de acordo com o que Deus anda nos falando. Aleluia. Eu vejo, irmãos, pessoas que fazem coisas que não é pecado, mas que Deus não permite que eu faça. Eu vejo pessoas comendo coisas que o Senhor não quer que eu coma. É pecado? Não. Mas Ele fala para mim, isso não. Ou pessoas falando coisas, e às vezes coisas bobas, irmão. Coisas bobas. Aparentemente coisas bobas, mas que entristecem a Ele. Tem um caso que aconteceu lá no meu trabalho, onde tinha um senhor que ele, eu não sei se era morador de rua, não sei, ele sempre falava essa palavra, eu dei valor, eu dei valor. Então passou-se a chamar, ao invés de ele pelo nome, falar assim, esse termo, né? Só que ali ele estava muito embriagado quando ele começava a falar essas coisas. E aí, quando acontecer qualquer coisa lá no trabalho, qualquer episódio lá no trabalho, aí eu passei a repetir isso. E aí o Espírito Santo disse para mim, você não fala essas coisas. Que eu estava entristecendo, desagradando a ele falando essas coisas. Os outros podiam falar, inclusive outros cristãos que estavam também lá. Eles podiam falar, mas o Espírito Santo, não queria. Por quê? Porque eu sou mais santa? Não, irmãos. É simplesmente a intimidade de um pai com um filho, dizendo que isso o filho pode fazer e isso o filho não pode fazer, ou aquilo o filho não pode fazer.
Aleluia. Num tratamento de um pai que tem 2, 3 filhos, ele trata um filho de uma forma e outro de outra. De repente, Deus sabe que através daquilo ali, eu poderia até infringir, aleluia, o próprio Deus, ou entristecer muito mais ainda o Espírito Santo, ou passar a falar coisas que iriam entristecer muito mais a Deus. Ou de repente aquilo ali nem entristecesse a ele, vamos supor, né? Mas o que ele me disse foi que entristecia a ele, que ele não queria eu falando aquele linguajar, aquela palavra, né? Me referindo daquela forma, porque por trás de tudo isso, por trás de todo esse dizer que o rapaz falava, tinha o quê? Um espírito maligno que levava aquele homem à bebedeira, que leva ainda, né? Aquele homem à bebedeira e que Deus não está nesse negócio. Então, há muitas coisas que o Senhor nos fala e que a gente deve acatar. E a gente só consegue isso, irmão, tendo o dom do discernimento, ouvindo Deus falar dentro de nós. Sempre que nós fazemos alguma coisa que entristece o Senhor, Ele fala para nós, Ele nos alerta. Aí cabe a nós falar e guardar e não mais praticar ou continuar errando e entristecendo o Espírito Santo. É muito importante o dom do discernimento. 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. Veja que existe um basta, né? Existe um basta. E nós cristãos, nós temos essa autoridade dada por Deus, constituída por Deus, irmãos, para poder a gente dar um basta em qualquer situação. Você sabe que o inimigo, ele sabe que eu e você temos autoridade para poder paralisar o mal? Ele sabe. Muitas vezes quem não sabemos somos nós. Ou então sabemos, mas não colocamos em ação. Aleluia. E então Jesus disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Observa que quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente é obediente ao Senhor, naquilo que o Senhor nos treina, nos ensina, nos instrui, quando a gente obedece a Ele, ainda que esteja doendo, ainda que não seja fácil, quando a gente resiste às tentações, quando a gente resiste às provações, chega o momento do basta do próprio Deus. Chega o momento do basta. E aí a palavra de Deus diz que veio os anjos e serviram a Jesus. Então, quando nós fazemos a mesma coisa, irmãos, chega o momento em que Deus dá um basta naquela situação, e dali daquela situação a gente sai provado e aprovado para não mais fazer, não mais repetir. Quando eu vejo que algo está sendo arquitetado, né? Naquilo que eu já fui ensinado, eu não vou cair novamente naquilo, irmãos, porque eu já fui treinada. Aleluia. Mas se existe, Deus permite uma provação sobre mim, Deus permite uma tentação sobre mim, e agora eu vou fazer uma campanha para poder sair daquilo. Eu vou pedir a Deus que Deus passe aquela situação para que eu não viva aquilo. Logo eu não vou ter experiência. Né? E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a experiência, a provação, a tribulação, ela nos traz um amadurecimento, ela traz experiência. Quer dizer, experiência para quê? Para não cair de novo na mesma. E até para também repassar para outros, para que outros também não caiam na mesma situação. A palavra de Deus fala que quando Jesus estava na noite que ele ia ser traído, né? Que ele foi com aqueles 3 discípulos para orar, ele pediu ao Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade
Então a vontade de Deus é o que conta. A vontade de Deus é o que prevalece, não é a nossa vontade. E mesmo Deus amando muito o seu filho, ele passou pelo que ele precisava passar. Para quê? Para nos salvar. Então, precisamos passar pelas provas, pelas tentações e tribulações, pedindo graça a Deus e dando graça também, não só pedindo, mas dando graça. Por que dando graça? Por que com ações de graça? Porque a gente já sabe que Deus está nos colocando naquela situação, porque primeiro Ele já nos deu suporte, Ele já nos ensinou a como suportar, a como nos desvencilhar, a como passar por aquela situação. Porque Ele não nos prova para que nós sejamos reprovados. Ele nos prova para que nós sejamos aprovados naquilo. Então, se logo o Senhor me prova ou permite uma tentação e agora eu quero sair daquela situação sem ter aprendido, o que é que vai acontecer? Eu não vou ser aprovada. Então Deus nos prova para sermos aprovados naquela área, não só para nós, mas também para repassar para outro. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor passou para nós, é Mateus 4. Se você puder, leia, estude um pouco, coma um pouco, se alimente um pouco desse capítulo e não deixe de ler a palavra de Deus, porque ela é bússola para nós. Ela é quem nos orienta, quem nos direciona, é quem nos ensina, porque muitas vezes, irmãos, a gente acaba errando, como a própria palavra de Deus diz, errando, por não examinar, por não estudar as Escrituras, amém? Antes de você sair desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe a palavra de Deus. Muitas vezes compartilhamos tantas coisas que não influem, não contribuem com ninguém, então compartilhe essa palavra, amém? Que o Senhor Jesus, Ele possa fazer sempre morada, que você se permita, que nós nos permitamos, que Ele faça sempre morada dentro de nós. Porque ao contrário do que muitos pensam, acha que Ele está lá no céu. Não, irmãos. Nós, eu, você, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.